No dia 23 de dezembro de 2023, eu publiquei o seguinte vídeo para membros, e ele segue disponível para quem é membro aqui do canal. Ele segue bastante atualizado, eu assisti hoje antes de gravar para ter certeza do que eu estava falando, acho que vale a pena. O vídeo se chama Como Marcelo Teixeira lidará com as redes sociais. Como Marcelo Teixeira lidará com as redes sociais. Eu utilizei redes sociais, mas na verdade eu falo de qualquer maneira com a qual nos comunicamos na atualidade. Porque pensa no seguinte, o Teixeira saiu do cargo de presidente do Santos na gestão anterior em 2009. Em 2010 entra o Laor, depois de dezembro de 2009, o Laor derrotar o Teixeira nas eleições. E é bem no momento de virada de chave da sociedade. Todo mundo, cara. Já haviam redes sociais. O Orkut é criado em 2004, salvo engano, chega no Brasil por aí. Mas em 2009 para 2010 é o momento que vira a chave. O Instagram, por exemplo, é do final de 2009, começa a ser utilizado mais em 2010. O Twitter começa a bombar no Brasil exatamente nesse período da sociedade mesmo, nesse período de mundo. Então, basicamente, o Marcelo Teixeira, um pouco no último ano de gestão dele, pega redes sociais. De resto, ele não viveu como presidente do Santos o jeito que a gente vive hoje, que é todo mundo dando opinião sobre qualquer coisa a qualquer instante. O que eu quero dizer com isso? Que naquela época, até 2009, principalmente antes, mas até 2009, a gente não sabia das notícias até o Jornal da Manhã seguinte, até o Globo Esporte meio-dia na hora do almoço, até o Band Esporte, qualquer coisa esporte que todos concorrem na hora do almoço. Raramente ouvindo um rádio à noite que tinha um programa mais geral esportivo. De resto, só quem tinha internet muito boa conseguia, durante o dia, ter mais alguma noção. Mas mesmo assim não repercutia você falando. Você recebia a notícia, mas você não colocava para o mundo a sua opinião. Eu sempre lembro, e citei na live do trio dessa quarta-feira, quando eu estava lá na Ibrachina Arena, vendo o Santos e Ibrachina pelo Paulista Sub-20 de 2022, e vários membros do canal estavam lá comigo, e o Rubens, grande abraço para o Rubens, é membro até hoje, agradeceu até, não só a mim, mas a todos nós que criamos canais, que damos a oportunidade deles, torcedores, de terem voz. Né? Ali o Rubens estava conversando comigo, um santista que, querendo ou não, eu não gosto nem de falar isso, mas tem um certo alcance, e eu gosto de dar voz a todos os torcedores, e eu gosto de conversar com vocês. E ele estava me agradecendo, porque antes ele tinha que fazer o quê? Lá em São Paulo ainda. Comprar o jornal do dia seguinte, aceitar o que estava escrito ali, e pronto, acabava. Hoje, ele me manda mensagem, ele pode comentar aqui no canal, ele pode sugerir vídeo, eu vou gravar, ele pode criar um canal, não é? Todos vocês podem criar um canal. Ter voz hoje é algo bem diferente do que era até 2009. Então, eu me questionava naquele vídeo de dezembro de 2023, como o Marcelo Teixeira, e aqui eu falo Marcelo Teixeira, mas toda a gestão dele, todos os diretores, dirigentes e tudo mais, como eles lidariam tendo o torcedor mais voz do que naquela época. Porque naquela época, é muito difícil até pro jovem, né, que ele não pegou esse mundo, mas não é uma crítica não, é difícil mesmo, eu imagino. Você tinha que esperar a manhã seguinte para saber algo que tinha acontecido de manhã. Então vamos dizer que agora, sei lá, são 7 da noite. Algo aconteceu no Santos no treino das 9 da manhã. Você não tá sabendo, porque não tem onde sair. E você vai descobrir no jornal de amanhã que você vai ter que ir numa banca comprar, ou sei lá, receber com o entregador tacando na sua porta. Olha o nível da loucura que era. Hoje, aconteceu às 9, às 9h01, alguém já tuitou. Às 10, a live do trio tá no ar repercutindo. Meio-dia, tem vídeo aqui no Ouvinte Santos fazendo análise. É uma loucura, não era assim o mundo. Então, você tinha mais tempo para corrigir seus problemas, seus erros. Você tinha mais tempo para tentar esconder. Você tinha mais tempo para que o pessoal absorvesse a notícia, porque você vai saber na manhã seguinte, e só vai ver se foi corrigido na outra manhã ainda, 2 dias depois. Tem mais tempo para absorver e falar, não tem o que fazer, né? Hoje, qual é a reação de todo mundo? Vou criticar. Vou para a rede social, vou falar que tá errado. É muito mais rápida a resposta do torcedor. Primeiro que a resposta existe, segundo que ela é mais rápida. Então eu não sabia como é que ele lidaria com isso. Ninguém sabia de nada. E para mim esse é o ponto. O Marcelo Teixeira
e todo o seu entorno, pelo jeito achou que o mundo ainda era um pouco assim. Claro que não totalmente, não dá pra cogitar que ele não saiba o que são redes sociais, claro que sabe, não é isso. Mas que ainda era possível, até pela eleição dele ter sido dominante, pense que o Conselho Deliberativo é 100% da chapa dele e tal. Talvez eles tenham compreendido, ou melhor, né, não tenham compreendido, que não é porque eles venceram numa eleição diminuta, votam sócios, né, não os 8 milhões de santistas, 9 milhões de santistas, sei lá quantos milhões de santistas, que por terem vencido tão tranquilamente, eles conseguiriam ficar protegidos de críticas mais pesadas. Mas não funciona mais assim. O Rueda também foi eleito do mesmo jeito. Ele venceu com ampla maioria, fez o conselho inteiro, todo mundo detestou o final. Por motivos óbvios, né? Então assim, hoje ou você faz um bom trabalho, ou todo mundo vai saber dos problemas. Pelo menos dos principais. Tem muita coisa que a gente tem noção que conseguem esconder. Mas os principais problemas estão lá. Estão aqui na rede social e a gente consegue debater, cobrar, reclamar, elogiar quando é coisa boa, obviamente, mas a gente consegue comentar, expor nossas opiniões. E 1 ano e meio depois, pelo jeito, eles acharam que não ia ter opinião, que eles iam estar blindados dessas opiniões. E não há mais como blindar. Não existe uma blindagem porque as redes sociais estão aí para todo mundo. Você pode blindar uma pessoa, vai ter outra falando a mesma coisa em outro lugar. É muito complicada essa situação para quem tem o famoso teto de vidro. E se você é dirigente de um clube, obviamente você é alvo, não tem como não ser e tem que ser. Hoje é muito mais fácil tudo repercutir. Então vamos pegar 3 exemplos aqui. Separei só 3 porque eu poderia ir longe, mas não tem necessidade. Recentemente, ano passado, Marcelo Teixeira declarou em festa da torcida jovem que o Santos iria fazer um CT em São Paulo. Vocês viram qualquer notícia, declaração, qualquer coisa sobre isso desde então? Não viram. Obviamente alguém ia filmar. Mas vamos tentar fazer esse exercício. Se você falasse isso em 2004, talvez no jornal do dia seguinte alguém ia noticiar, e se esse jornal percebesse que não tinha mais nada, ele ia ignorar completamente essa notícia, e essa notícia ia morrer, basicamente. Hoje, 1 ano e meio, 1 ano depois, eu não lembro em que momento do ano passado foi isso, alguém vai comentar e falar, e aquela promessa lá, que tá filmada e tá na internet? Por que ela não foi pra frente? Outro exemplo, ele foi vaiado, né, num evento na Santa Cecília, que é a universidade da família dele, nos Jogos Universitários aqui da Baixada Santista, e segundo matéria do UOL, do Lucas Mussetti, ele ficou surpreso com essas vaias. Não esperava essas vaias. Para mim é um grande indício de que na bolha tá tudo elogioso. Mas quando você sai dessa bolha, fala com um torcedor real na rua, não é mais assim. As críticas são imediatas. Ninguém tá feliz com a situação do Santos Futebol Clube. E o terceiro exemplo é o do Carille em 2024. E, pelo amor de Deus, não é elogio ao Carille porque eu não tenho problemas. Quer dizer, tenho vários, mas não esse. Se você... E eu batia muito nessa tecla ano passado aqui. Se você abrisse só a mídia tradicional, parecia que o trabalho do Santos era maravilhoso. Porque o Santos era líder da Série B, ia subir. E o pessoal analisava o quê? A tabela. Nós... E aí eu falando nós que temos canais, fazemos análise mesmo, tá? Falávamos aqui, gente, tá ruim, tá chato, tá difícil. Qual o legado da série pra Série A? Nenhum, como vocês descobriram já. Em 2004, não tinha isso. Não tinha o Vim de Santos e qualquer outro canal para fazer análise imediata. A análise saía no dia seguinte. Então, a mídia tradicional que produzia só pro dia seguinte, podia falar, e o líder da Série B, dominante na Série B, o Santos ganhou de 2-0 do Vila Nova. E acabava a notícia aí. Então você olhava e falava, pô, somos dominantes, ganhamos. Hoje gente, a gente ganhou do Vila Nova, eu sei, mas olha só, o Vila Nova acertou 4 bolas na trave e a gente fez 2 gols de pênalti roubado. Entendeu? Você consegue contar a mesma história manipulando. Com fatos. Se você ganha de 2-0 do Vila Nova com 2 gols de pênalti roubado e o Vila Nova meteu 4 bolas na trave, você pode ouvir isso num canal que cobre o Santos de verdade e mostra preocupação, ou ir pra mídia tradicional que vai falar 20 segundos do resultado do Santos, mostrar os 2 gols e falar foi 2-0, 2 gols de pênalti, acabou, valeu.
você não vai saber se jogou bem ou jogou mal, você não vai saber que o Vila Nova pressionou. É muito fácil você esconder. E quando você fala só com a mídia tradicional, é isso que vai acontecer. Porque o programa da mídia tradicional vai ter, sei lá, 1 hora de duração, legal. 1 hora para falar de todos os times, o que eles já não fazem. Imagina da gente, que eles nunca falam. Aqui eu faço um vídeo que nesse momento está com 10 minutos, só sobre esse assunto. Você pode não gostar, mas tem. A live do trio, tem aí 1 hora, às vezes 2 horas, quando a gente se empolga, do mesmo assunto, que é o Santos. Então a gente tem mais espaço, tempo, condições de falar tudo. Trazer todos os dados. Você pode discordar ou concordar com a gente, mas a gente traz os dados. E essa direção me parece que não entendeu que isso existe, ou que isso é relevante. Que existe é óbvio que eles sabem, que não é relevante para eles, parece. Tanto que, ao falar da mídia tradicional, a gente pega as entrevistas recentes do Marcelo Teixeira, que foi na sexta da semana passada, sobre na ESPN e no UOL, tá tentando lembrar os dois canais, na ESPN e no UOL. E a torcida nas redes sociais ficou pistola. Por quê? Porque, eu tenho falado isso na live do trio, com todo respeito ao PVC, que foi o meu ídolo no jornalismo, quando eu estava estudando, que eu fiquei na palestra assim, meu Deus, é o PVC. Com todo respeito ao Vitor Birner, outro grande nome, 200 caras maravilhosos que estão lá no UOL e na ESPN fizeram parte das entrevistas. Faltaram perguntas relevantes ao torcedor que acompanha todo dia as notícias do Santos. O Birner perguntou, e aí, presidente, vai renovar ou não vai o Neymar? Desculpa, em maio, ou no fim de abril, não, já era maio, né, 2 de maio, não era relevante pra gente. A gente quer discutir o Neymar lá em junho, deixa ele recuperar e a gente vê o que acontece. Hoje a gente quer saber, por que esse time é uma porcaria? Vai ter o CT em São Paulo ou não vai? E o estádio, cadê? E mais outras tantas perguntas, eu tô tentando ser rápido aqui. Digo eu num vídeo com 12 minutos. A gente quer perguntas relevantes. O Edu fala isso na live do trio. O PVC perguntou, é a Vila Belmiro, hein? Pode ser punida pelos protestos lá, pela bagunça no jogo contra o CRB. Não aconteceu nada dentro da Vila. Todas as discussões, coisas de polícia, foi fora da Vila. Não tem por que você cogitar a Vila ser punida. Falta relevância. Só que ao ir nesses lugares, você consegue ganhar o público, porque você dá declarações positivas, ganhar o público que ainda só consome esses lugares, o que, querendo ou não, é maioria, tá? Vamos lembrar disso. E outra, você consegue fugir dos assuntos, né? Você consegue fugir de assuntos mais picantes, doloridos, sei lá, escolha a sua palavra aí, polêmicos. Só que o torcedor que tá aqui acompanhando o Santos todo dia fica pistola. Porque os assuntos relevantes são ignorados e ele ainda é obrigado a ter que recorrer à mídia tradicional e ver que os caras não estão perguntando coisas que ele quer saber. Então, assim, ele, segundo a apuração, acho que do UOL, achou estranha a repercussão negativa, mas a torcida hoje quer que ele vá em locais que eles têm voz. Aqui no Vim de Santos, principalmente na live do trio, porque o chat está ao vivo, mas vocês sabem do canal aqui, o torcedor tem voz. Eu gravo no meio da arquibancada e coloco tranquilamente pessoas falando. A gente faz entrevista na porta do estádio, a gente se reúne para ver jogo. Quantas vezes vocês não ouvem alguém passando, ou veem, né? Pessoa passando atrás na arquibancada da Vila e dando opinião, eu falo, vem cá, fala aí. Hoje o torcedor tem voz e ele quer que o presidente do clube vá no lugar em que ele tem voz para que as perguntas mais assertivas, como dizem por aí, sejam feitas. As perguntas que realmente importam. Então, vou me permitir aqui dar uma dica. Quem sou eu para dar dica para alguém, mas pelo amor de Deus. Se eu fosse Marcelo Teixeira, sabe o que eu faria? Faria um tour por canais. E eu tô falando dos canais do meu, da live, dos que eu gosto, dos que eu não tenho amizade, dos que a gente não se dá bem. Vai em todos, coloca a cara, responda as perguntas relevantes. O torcedor vai admirar a sua coragem, pode discordar, muitos vão concordar com as respostas. Vão ficar no meio a meio. Minha vizinhança está enlouquecida com as buzinas aqui. Mas coloque o torcedor, abra esse canal, que nem você falou no Instagram, um canal aberto. Somos esses canais aqui, ó. Eu Vim de Santos e tantos outros. Canais abertos para que você coloque a cara e o torcedor fale, agora ele foi corajoso, legal. Posso discordar da opinião, do gesto, mas ele foi lá e respondeu o que a gente queria. É só uma dica que eu dou. Quem sou eu para dar dica? Tchau.